20 gols no ano, 5 na Libertadores, 2 contra o Milionários. E o Flamengo tá nas oitavas com Pedro voando. Enquanto isso, cadê o Gabigol? Mete o pé, Gabigol, mete o pé, mete o pé. Você que é mídia, mete o pé pro Flamengo. Esse aí é o Jefferson, sósia do Gabigol. Nem ele escapou da raiva da torcida. Acabou que eu recebi um pouco de ameaça por alguns torcedores, né? A minoria. Tudo por causa daquela foto do Gabriel, o original, com a camisa do Corinthians. Não tem nada a ver, o Gabigol errou, mas estava também na intimidade dele. O garoto tá só trabalhando, deixa o garoto viver a vida dele, curtir o momento de fama dele. Mas eu fico feliz, graças a Deus, que tem muita gente que gosta, que abraça a brincadeira, o carinho. Eu acho que ele deu mole nessa aí, mas tipo assim, ele tem uma história gigante no Flamengo. Tá todo mundo aqui, ó, levantando pra ver qual é a camisa que eu tô vestindo. É a camisa do Mengão aqui, ó, Mengão. Não tem como vestir outra. Isso aqui é Flamengo. Na arquibancada, teve gente que já perdoou e gente magoada, naquela vibe ex-my love. De visual novo, Gabigol ficou no banco, comemorou os gols no primeiro tempo, abraçou o cara do jogo e aplaudiu o time. Depois do intervalo, foi pro aquecimento. Esperou e voltou pro banco frustrado. Entre vaias, aplausos, uma maioria indiferente ao ídolo. Gabriel só tirou o casaco e foi pro campo quando o jogo acabou. Estava lá, vestindo um dos símbolos dessa fase de coadjuvante. Ele agora é o camisa 99, não é mais o 10. A fase boa mesmo foi com a 9. Foi com ela que o Gabigol decidiu 2 Libertadores. O que tem agora nem parece mais aquele. O cara é outro. O Pedro e o sósia dele estavam rindo à toa. E o Gabigol da torcida também saiu feliz da vida, né? 3-0. Barba, cabelo e bigode. É ou não é, meu querido Jefferson? É isso aí, muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte, você viu, né? Tinha uma expectativa danada se o Gabigol ia entrar, como é que ia ser, mas ele ficou no banco. Pedro resolveu de novo, o Flamengo garantido nas oitavas. E pela primeira vez na história, gente, 3 cariocas vão disputar as oitavas da Libertadores. Fluminense joga hoje, mas já está classificado em primeiro. O Botafogo ficou no 0-0, perdeu a chance de ser líder, mas também não dá para reclamar, né? É para os nossos torcedores que eu mais falo, é para eles que eu me preocupo passar a mensagem, porque fazem parte desta família Botafogo. E eu queria dizer que, em primeiro lugar, quero que estejam orgulhosos daquilo que foi a campanha que nós fizemos nesta fase de grupos. Quem diria, hein? O técnico Arthur Jorge chegou ao Rio de Janeiro há menos de 2 meses. Naquela noite, o Botafogo ia enfrentar o Júnior Barranquilla no Newton Santos. Era a estreia na fase de grupos da Libertadores. O português foi ao estádio e acompanhou a derrota 3-1. Uma semana depois ele estreou na altitude de Quito. Outro resultado ruim, 1-0 para a LDU. Nenhum ponto em 2 jogos. E um técnico preocupado, mas confiante. Saímos daqui frustrados com o resultado. Sabemos que podemos e que vamos fazer muito melhor no futuro. O Botafogo fez muito melhor mesmo. Venceu os 3 jogos seguintes. Conseguiu a classificação para as oitavas. E o jogo contra o Júnior Barranquilla, nessa terça, valia a liderança do grupo. O Arthur Jorge resolveu colocar um time misto em campo. Luiz Henrique ficou no banco,
Tiquinho Soares, que voltava de lesão, também. O time fez um bom primeiro tempo. Romero teve a primeira chance. Depois o Botafogo saiu jogando lá de trás, com o goleiro Gatito. Bola de pé em pé, até chegar no lateral Hugo, que fez isso aí. Hey, Hugo. Aos 27 minutos, o menino Yarlen tentou uma bicicleta. Era uma pressão danada do Botafogo. Diego Hernandes deu um toque bonito de calcanhar para o Tietê. Ele chutou e a bola passou pertinho. Aí no segundo tempo o ritmo diminuiu. Aos 15 minutos, Diego Hernandes chegou muito forte na canela do enamorado. O juizão Jesus Valenzuela deu vermelho direto. Com um a mais, o time colombiano melhorou. Gatito precisou salvar essa chance ótima do Caicedo. O técnico Arthur Jorge, que já tinha colocado o Luiz Henrique, botou o Tiquinho também, mas o jogo terminou 0-0 mesmo. O Botafogo perdeu a chance de terminar a fase de grupos em primeiro. Agora, você lembra como estava a situação 2 meses atrás, né? O Botafogo perdeu a segunda na fase de grupos da Libertadores e é o lanterna do grupo B. Vamos fazer muito melhor no futuro. O português chegou, prometeu e cumpriu. São 10 pontos conquistados, não nos dá o primeiro lugar, dá-nos o apuramento, que era a principal meta, o principal objetivo. Vamos perceber agora com o sorteio se fará diferença ou não o primeiro ou o segundo lugar. Parabéns ao Botafogo. Também na Libertadores, o Atlético Mineiro já estava classificado para as oitavas desde a 4ª rodada e ainda fechou a fase de grupos goleando o Caracas da Venezuela e garantiu a liderança do grupo G. Bora ver os gols então? 2 cruzamentos do Scarpa, ó. Esse aí o primeiro, gol do Pedrinho de cabeça. Agora, outro bom cruzamento do Scarpa. Parecido, né? Dessa vez o Alisson faz 2-0 Atlético. Aí o terceiro gol é do Pedrinho, só que dessa vez de fora da área, ó. Ajeitou a canhota, pimba! Cantinho. Aí o Hulk falou, gol de fora da área também sei fazer. Passou por 2, apontou, bateu também no mesmo canto, 4-0 para o Atlético Mineiro. Ó, domingo tem clássico, hein? Vasco e Flamengo no Maracanã, a volta do Brasileirão, 4 da tarde, ao vivo na Globo. Júlia Guimarães tá lá dentro de São Januário, trazendo informações do Vasco pra gente. Tudo bem, Júlia? Oi, Escobar, tudo bem? Um abraço para você e para todo mundo que está em casa nos assistindo. O Vasco está aproveitando bastante, né? O longo tempo de preparação para esse clássico de domingo contra o Flamengo. Isso porque o último jogo do Vasco foi aqui em São Januário, na terça-feira da semana passada, um duelo pela Copa do Brasil contra o Fortaleza. Depois o time teve 2 dias de folga e a partir de sexta-feira começou a treinar sob o comando de um novo treinador, né? O Álvaro Pacheco, português, muito elogiado pelos jogadores, né? Por causa da entrega, da energia, a intensidade também nos trabalhos. O Álvaro Pacheco, ele vai ser apresentado nesta sexta-feira aqui em São Januário e a estreia vai ser contra o Flamengo. E tem uma curiosidade sobre isso, porque os últimos 2 técnicos que estrearam à frente do Vasco em clássicos contra o Flamengo venceram. Foi em 2015, 2 vitórias por 1-0. Celso Roth e o Jorginho eram os treinadores. O Vasco vai ter força total para esse jogo, tirando, claro, os jogadores que já estão machucados há mais tempo, o Jair e o Paulinho. Com vocês, Escobar. Tudo dito. Muito obrigado, Júlia Guimarães. O vento tá perturbando. A seguir, notícias ao vivo do Fluminense, que pega o Alianza Lima e você vai ver ao vivo na Globo, já já. Hoje é dia de Libertadores no Maraca. Fluminense e Alianza Lima ao vivo na Globo depois de renascer. Débora Gares vai trazer pra gente lá direto do Maracanã as últimas do Fluminense, que já tá classificadaço, tranquilo, né, Débora?
É isso, Escobar. Muito boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. O Fluminense já está preparado, já está classificado para a próxima etapa da Libertadores, para as oitavas de final, e já garantiu também a liderança do Grupo A. Mas tem coisa em jogo, sim, valendo aumentar a pontuação e aí se classificar na melhor pontuação possível, né? Ficar na melhor posição possível na classificação geral, porque isso dá a vantagem de jogar em casa nos jogos de mata-mata, decidir em casa na próxima fase. O clube aproveitou bem esses últimos dias sem jogo para esvaziar bastante o departamento médico e aí liberou para jogo o Samuel Xavier, os zagueiros Manuel e Marlon, também o Douglas Costa, o Marquinhos, e com esses e outros jogadores à disposição, o Fernando Diniz deve montar o time com Fábio no gol, Marquinhos ou Guga na lateral direita, Martinelli, Felipe Melo e Marcelo na defesa, Alexander Lima e Ganso no meio-campo, Keno, Arias e Cano no ataque. Cerca de mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para essa partida e você acompanha agora uma reportagem com Marquinhos, um dos destaques desse time na competição. Começou em 2021, até me arrepio de lembrar, né, que disputar essa competição é muito importante e conseguir voltar a fazer gols, a dar assistência é muito bom. Para mim é a realização de um sonho, ainda mais aqui no Fluminense, jogando no Maracanã, com o torcedor do lado, apoiando o tempo todo, então tem tudo para a gente conseguir esse sonho. É um encontro diário e por mais corrida que seja a rotina, ela nunca é ignorada. Bem na entrada do Centro de Treinamentos Carlos Castilho, uma réplica da Taça da Libertadores recebe quem chega. Campeão ou não, faz bem para todo mundo. É muito bom ter ela exposta ali, porque jogadores que chegou, que não estavam no ano passado, eu acho que é muito bom a gente passar todo dia ali, olhar e ver que é um sonho que está perto de ser realizado. Marquinhos sempre olhou para a Libertadores com encanto. Apesar de curta, uma história marcante para ele. Foi minha estreia como titular no Profissional de São Paulo, o jogo contra o Racing lá nas oitavas de finais da Libertadores, então consegui fazer um grande jogo, fazer gol, dar assistência, então desde lá para mim tem sido muito especial. A ida para o Arsenal da Inglaterra interrompeu a relação por 2 anos. Mas a volta do atacante ao Brasil para o Fluminense reacendeu a atração. Em 4 partidas na competição este ano, já foram 1 assistência e 2 gols. Olha o gol, 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 Marquinhos! Gol! Tem uma sintonia aí entre Marquinhos e Libertadores? Você está em um clube que quer ser bi da Libertadores e em uma competição dessa, então acho que casa perfeitamente. Encaixe tão bom quanto juntar as ideias do técnico Fernando Diniz e a versatilidade do Marquinhos. Ah, sim, desde o primeiro dia que eu tive contato com ele falou que eu viria para cá e eu ia aprender a jogar em outras posições, então eu já tinha essa consciência, né? Já foi ponta, pela direita e pela esquerda. Foi também lateral, pelos 2 lados. Recuperado de dores no pé esquerdo, o Marquinhos está à disposição do Diniz para o jogo de hoje contra o Alianza Lima, em busca da melhor campanha possível na fase de grupos. A gente vai encarar como uma decisão mesmo, porque para a gente poder ganhar e poder estar em primeiro, que aí ajuda a gente lá na frente no mata-mata. Para viver a Libertadores na essência, das sonhadas noites mágicas e emocionantes. O Internacional voltou a jogar depois de exatamente 1 mês parado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul e foi bem longe de casa, foi em São Paulo, no estádio do Barueri. Uniformes manchados, como se fosse lama. Foi assim que o Inter foi a campo contra o Belgrano pela Sul-Americana. Saiu na frente com esse gol do Borré. Mas o René errou o passe e o time argentino aproveitou. Gol de Pablo Chavarria. E também fez o da virada de cabeça. 2-1 para o Belgrano. O Inter é o 3º do grupo, mas ainda tem 2 jogos.
Quem passou de fase numa boa foi o Corinthians, que venceu o Racing do Uruguai. Olha esse tapa do Rodrigo Garro. O segundo gol foi mais feinho, né? Gol contra do Robinson Ferreira. Mas o terceiro, que jogadaça do Igor Coronado, hein? Saiu driblando todo mundo e fez o primeiro dele com a camisa do Corinthians. O jogo também teve uma despedida. Paulinho fez o último jogo dele pelo clube e se emocionou demais. Homenagens para quem foi campeão brasileiro da Libertadores e Mundial pelo Corinthians. Tudo bem? Ótima tarde para você ligado no Globo Esporte. Eu estou em frente ao hotel da Seleção Brasileira e hoje, às 5 horas da tarde, vai ser o primeiro treino com o elenco completo, 26 jogadoras. A Debinha se apresentou ontem aqui no Recife, mas só hoje se junta a equipe de Arthur Elias para essa preparação dos últimos 2 amistosos antes da lista final das jogadoras que vão para as Olimpíadas de Paris em 2024. Ontem o treino foi completamente aberto, a gente pôde acompanhar quase 2 horas de treinamento e a torcida pôde também dar todo o carinho para as jogadoras da seleção. A gente pode ver muitas variações do técnico Arthur Elias. Ele costuma dizer que isso é importante, sim, para que as jogadoras entendam o que fazer dentro de campo. Então ele variou muito na defesa, no meio do campo e no ataque também. Mas a gente reparou que Cris e Marta sempre estavam ali no mesmo time. A Cris mais à frente e a Marta um pouco mais no meio. A partida vai ser sábado às 5 horas da tarde contra a Jamaica na Arena Pernambuco. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos e a expectativa é de casa cheia. Volto com vocês. Pois é, a seguir o Pedro fez o segundo dele e ficou ali esperando o VAR até que a comemoração foi liberada. Tô dentro. Rápido, agente. A bomba está prestes a detonar. Estamos ficando sem tempo. Bomba localizada. Qual fio eu corto? Corta o vermelho. Não, não, não. O verde. O verde. Se é pra passar nervoso, que seja valendo dinheiro. Domingo, estreia a nova temporada do The Wall. Aquelas bolinhas que podem virar uma bolada. Começou a McFest, o festival de ofertas do Mac. Mac Oferta Mais Sunday por R$ 26,90. E com o Meu Mac, você ganha pontos em dobro. McFest, todo mundo gosta. E quem é Meu Mac, ama. Em junho, os maiores craques do mundo entram em ação, juntos, porque 2024 não é ano de Copa, é ano de Copas. Copa América e Eurocopa, ao mesmo tempo, ao vivo, em um só lugar. Aqui na Globo. Vai na confiança, mostra essa vontade. Vem na confiança, mostra essa vontade. Chama a responsa, bate no peito. Chama que é jogo, chama de novo, vai. Vai, quem tem segura, vai. Bate no peito, moleque. Bate no peito. Entra confiante no jogo. Sporting Bet. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. A gente vai cantar parabéns, hein? Galaxy A55 5G em 21 vezes de R$ 72,00 no Multi e Passaporte Américas incluso. Com a Claro, você se conecta mais. A transmissão da Conmebol Libertadores 2024 na Globo é um oferecimento de Santander. Chegou Free, conta e cartão grátis de verdade. Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama.
Sporting Bet. Entra confiante no jogo e faz um Sporting Bet aí. Os caçadores de camisas de futebol andam cada vez mais ativos no Maracanã. Apostam tudo em cartazes individualizados. Com o Fabrício Bruno prestes a ser vendido para o West Ham da Inglaterra, no banco contra o Milionários, o recado tinha um apelo emocional. Tipo, vá com Deus, mas deixa a camisa. Com o Gabigol, também no banco de reservas, a ideia era reforçar a velha relação. Às vezes, um amor à distância, e aí pedir a camisa. Mesmo após aparecer numa foto em casa vestido de Corinthians, aparentemente ele continua nos corações rubro-negros. A exceção foi esse torcedor aí tentando vender o atacante a qualquer preço. Aliás, após o jogo, o Tite fez um apelo à torcida do Flamengo. Às vezes magoada, impaciente com os jogadores e a comissão técnica. Apoia, incentiva, porque o Flamengo não é o Tite. O Tite vai passar, o atleta vai passar, mas é um manto sagrado que está ali. Apoia, incentiva. Vai fazer diferença, os 64 mil e não sei quantos que eu vi, na hora que tá, faz diferença quando tiver esse tipo de comportamento. Faz. Olha, os mais de 60 mil rubro-negros no Maracanã para a partida contra o Milionários não tiveram do que reclamar. Foi outra noite de muita intensidade em campo. Com apenas 6 minutos, o Giraldo recuou uma bola cheia de defeito e pôs o Monteiro na fogueira. O Pedro pressionou o goleiro colombiano e só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Desde ali da frente a gente tem que marcar, pressionar também e sair um gol assim, mérito total da equipe, do Tite também, da comissão que treina isso. O Pedro estava ligado ali, fez o gol, depois o zagueiro ajudou ali, ainda bem. Sim, o goleiro do Milionários ainda sofreu mais com o fogo amigo. Após o Davi Luiz desbravar o lado direito e tocar para o Gerson cruzar, o Vargas fez um gol contra digno de centroavante. O Flamengo vai conquistando a classificação, é ganhar e classificar Mengão. O Rossi correu perigo em apenas um lance no primeiro tempo. Davi Silva de cabeça. Atestada e ela saiu, foi pela linha de fundo. Mas o Flamengo ainda fez mais um gol antes do intervalo. Mal entrou em campo para substituir o Ayrton Lucas, que estava machucado, e o Vinha já apareceu para roubar uma bola e acertar um passe na medida para o Pedro. O Bandeira deu impedimento, mas o VAR chamou o árbitro argentino Facundo Télio e avisou que o Banguero, aqui embaixo no vídeo, dava condições ao camisa 9 do Flamengo. Com 2 minutos de atraso, o Pedro pôde reverenciar a torcida e celebrar o 20º gol dele em jogos oficiais nesse ano. O cara não para de fazer gol, meteu essa em Pedro! E o artilheiro do futebol brasileiro nessa temporada quase fez o 21º em grande estilo, de bicicleta. Eu tentei fazer um movimento de uma bola rápida, mas infelizmente pegou no gramado e amorteceu pro goleiro. Mas foi um belo cruzamento, uma finalização boa também, e que não saiu em cheio e na próxima espero que saia. O Flamengo não desacelerou no jogo. Buscou o 4º gol com a Arrascaeta. A esquerda do goleiro Monteiro vai pela linha de fundo. Com o Gerson. Adiantou, botou na área pro Arrasca, pro Pedro, trabalhou pra Gerson, na área, limpou, colocou e ela saiu. Com o Everton Cebolinha. Lá vai o Cebola, tenta o primeiro drible, adiantou, entrou na grande área, driblando, se chutar o golaço pela linha de fundo. E com Pedro, mais uma vez. Mas o ímpeto ofensivo diminuiu quando o Bruno Henrique foi expulso por causa desse carrinho no Paredes. O atacante do Flamengo tinha acabado de entrar. Não ficou nem 3 minutos em campo. Mesmo assim, saiu aplaudido pela torcida. A essa altura, com 3 gols de vantagem no placar, ninguém se lembrava mais da frustração do primeiro jogo contra o Milionários. O Flamengo vencia por 1-0, o time colombiano teve um jogador expulso e mesmo assim empatou a partida. Dessa vez, mesmo com um jogador a menos do que o Milionários, o Flamengo não sofreu gols. Essa vitória por 3-0 sobre o time colombiano garantiu a 2ª colocação no grupo E, atrás do Bolívar, e a classificação para as oitavas de final. Não era o plano quando o Flamengo começou essa Libertadores lá na Colômbia, mas com o time em evolução, não dá para reclamar. Oscilamos
durante essa fase de grupos e era importante para nós ter esse crescimento. Ia ser difícil por conta dos outros resultados que tivemos, mas terminar da melhor maneira possível, com um time muito coeso, com alta intensidade e fazendo aquilo que a gente deve fazer, controlar o jogo do início ao fim. Terminar a fase de grupos em segundo lugar significa jogar a segunda partida das oitavas de final fora de casa. Há uma desvantagem, sim. Nós queríamos decidir na nossa casa, nós queríamos ser o primeiro. Agora a equipe tem suficientemente qualidade e capacidade técnica e mental para decidir dentro ou fora de casa. É aquele negócio, se quiser ser campeão da Libertadores, tem que estar disposto a enfrentar todos os adversários. É sempre melhor decidir em casa, mas cabe a nós agora fazer o plano da melhor maneira possível para estar disposto e preparado para a classificação. É isso, né? O importante é que passou. Ficou assim, então, confirmando o Bolívar em primeiro com 13 pontos, depois o Flamengo com 10, os dois classificados, né? Bolívar na liderança, então. Fla, Flu e Botafogo já classificados pela primeira vez na história, 3 cariocas nas oitavas da Libertadores, que só vão acontecer em agosto, hein? Muita coisa vai rolar até lá. Subindo as letrinhas. Boa tarde.